terceiro episódio do nosso percurso sobre o trabalho, nós vamos falar de reconhecimento no trabalho. Eu lembro-me de um dia em que eu animava uma formação e estava lá um casal que te deu testemunho durante essa formação e a mulher teve esta observação, este testemunho que me tocou muito e que marcou também muito a assistência. Ela dizia: eu trabalho a meio tempo, dizendo trabalho a meio tempo, ela queria dizer que tinha uma atividade profissional a meio tempo. E dei-me conta que, na verdade, eu era mais reconhecida na empresa do que em minha casa. Ela trabalhava para fazer 50% de trabalho doméstico e 50% de trabalho profissional, mas era no trabalho profissional que ela encontrava o reconhecimento e não no trabalho doméstico. E o seu marido estava lá e também testemunhou e disse que no seguimento desta formação eu dei-me conta que efetivamente o trabalho doméstico da minha mulher eu considerava evidente, o não trabalho, e que nunca tínhamos, eu mesmo, o marido, mas também a família, nunca tínhamos sinais verdadeiros de reconhecimento, enquanto que uma empresa está organizada, há sinais de reconhecimento, há avaliação, é gerida, não é? Então é incrível este testemunho. Uma mãe de uma família ainda por cima funcional, mas a mãe não tinha o reconhecimento do seu trabalho. E este reconhecimento, nós falámos muito dele quando houve esta epidemia do Covid, onde de repente houve um grande reconhecimento público por todas aquelas pessoas que tinham trabalhos escondidos, mas que de repente os trabalhadores invisíveis que se tornaram visíveis, e não só as pessoas de saúde, mas também todos aqueles que fizeram com que a vida tivesse continuado. E de repente houve uma duração, um reconhecimento público. Isso não durou assim tanto tempo, mas houve reconhecimento. E depois houve uma amiga que me contava que ficou em burnout e que me contava que aquilo que a conduziu ao burnout é que era extremamente reconhecida. Era tão reconhecida que continua a trabalhar cada vez mais, até o dia em que em que quebrou, em que o esforço, como nós vimos no vídeo precedente, o esforço foi totalmente importante, que ainda que o sentido não fosse, o esforço físico era tal que a fez quebrar. Porquê? Porque ela corria atrás do reconhecimento, e isso convida-nos a refletir, porque refletimos em conjunto sobre o trabalho, neste percurso, a refletir sobre aquilo que é, porque é que o reconhecimento é tão importante e porque é que isso pode ser patológico. Então, em primeiro lugar, o reconhecimento é importante em geral para o ser humano. Nós somos seres sociais, vivemos em sociedade e nós não podemos dar-nos a nós mesmos a qualidade, a qualificação daquilo que nós fazemos. Temos necessidade do olhar dos outros, um espelho para saber se nós valemos, para saber aquilo que nós valemos, aquilo que nós somos, sobre a justiça, sobre a beleza daquilo que fabricamos, temos necessidade do valor, do olhar dos outros, e esse olhar dos outros é um reconhecimento que nos ajuda a nos reconhecermos, a conhecermos, a reconhecermos. Então, um espelho. Reconhecimento é este espelho. E nós temos tal modo de necessidade que que quando nós agimos e não temos este espelho, ficamos perdidos. Uma pessoa como deixa de ter, que perdeu o seu computador e que ficou em desequilíbrio. Então imaginar esta mãe de família, da qual falava toda há pouco, que põe um bolo na mesa e zero reconhecimento. Todos comem, mas ninguém diz é bom, não é bom. Ela fica sem saber se é bom, se não é bom. Isso é violento. Nós temos necessidade de reconhecimento em geral, em particular pelo nosso trabalho. Porquê? Porque nós fazemos, e o que é que nós façamos, nós não podemos julgá-lo por nós próprios. Nós temos necessidade de um público no sentido forte e nobre do termo. O trabalho é público. E então, é normal que nós corramos atrás do reconhecimento no trabalho, porque mesmo o trabalho é um bom meio para sermos reconhecidos. Se queremos exercer, se queremos ser violentos em relação a alguém, é privá-lo do trabalho. Privá-lo do trabalho é privá-lo da possibilidade de ser reconhecido como autor da criação, etc. Por exemplo, aqueles que estão em layoff na empresa, é
terrível, porque eles são pagos para não fazer nada. E eu penso que uma das grandes violências que nós podemos fazer a algumas pessoas, nomeadamente as pessoas mais velhas, é quando consideramos que a uma determinada idade elas já não estão aptas a fazer mais nada. Então privamos todo o trabalho. Isso é uma violência porque vem do facto das pessoas idosas que tinham produzido coisas. Eu lembrar-me toda a minha vida a forma como algumas pessoas faziam coisas muito simples numa casa de reforma. E estas pessoas, não podemos imaginar a alegria que víamos nas suas caras pelo facto de elas terem feito qualquer coisa e serem reconhecidas por isso. E privar alguém deste reconhecimento pelo trabalho é uma verdadeira violência social. Mas cuidado, o reconhecimento pode ser também uma droga. Pode ser também uma patologia. Nós temos necessidade de reconhecimento e acabamos por esquecer porque é que sermos reconhecidos. A realização, graças a realização de um objeto, não é? Não vamos ser reconhecidos pelos resultados, vamos ser reconhecidos por nós próprios. E então o reconhecimento é o reconhecimento narcisista. Estão a ver o olhar, ele não reenvia para o bem que eu fiz em relação aos outros, pelo serviço que eu dei, mas envia a mim mesmo, então, cooperador, entanto que trabalhador, bom, excelente, etc. Então eu tenho necessidade e isso torna-se uma droga e então é um vício. Eu tenho sempre necessidade de ser cada vez mais reconhecido. E assim nunca teremos o suficiente. E então, o que é que acontece? Ou aparece uma depressão, são pessoas que acham sempre que não são a ser avaliadas no seu justo valor, ou então acabamos por trabalhar porque nos sentimos tão bem, reconhecidos pelos outros, que trabalhamos cada vez mais. E é a minha amiga que eu falava há pouco, que acabou por ter um burnout, porque o esforço, enfim, o esforço era maior que o sentido e então ela quebrou. Então o reconhecimento é absolutamente indispensável e necessário e se constrói a pessoa humana, mas o reconhecimento, se não tiver na justa medida, objetivo, pode tornar-se patológico. E como sempre podemos suportar-nos um texto da Bíblia, um texto em que os cristãos gostam de meditar, é aquele muito célebre, de uma pobre senhora que entrou para a prosperidade precisamente porque trabalhava muito. Marta, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, e vou ler. Jesus entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta recebeu. Ela tinha uma irmã chamada Maria que tinha sentado aos pés do Senhor e que ouvia a sua palavra. Quanto a Marta, ela estava ocupada pelas múltiplas tarefas que tinha a fazer. Ela interviu e disse: Senhor, isso não te preocupas que a minha irmã me deixe fazer sozinho o trabalho? Diz-lhe para ela me vir ajudar. E o Senhor respondeu-lhe: Marta, Marta, tu te preocupas demasiado, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e ela não lhe será tirada. Então, esta pobre Marta, eu digo pobre Marta porque quando pensamos em Marta, pensamos sempre numa mulher hiperativa, e Maria, que ela era meditativa e espiritual, e então aos pés de Jesus ela ouvia. Não há sempre múltiplas interpretações do texto, mas a interpretação que eu quero convidar-vos hoje é que Marta tinha necessidade de ser reconhecida. Marta tinha uma ativista, uma atividade importante, e a um momento Jesus diz: para hoje Marta tem necessidade neste texto que Jesus a veja trabalhar e lhe diga: como tu trabalhas bem. E é isto que é visado pela resposta de Jesus. Tu preocupas-te demasiado e ocupas-te em muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. O que é importante para ti? Mas ouçam. Ou preparar o jantar é importante, mas o que é importante para ti? Ser valorizada porque tu me ouviste ou ser valorizada porque tu preparaste o jantar? E é aqui que há uma coisa que não é muito justa na ordem das coisas. Maria escolheu a melhor parte porque ela vai ser valorizada neste dia porque ela ouviu, porque o essencial em relação a Jesus, mas nesse sentido ela foi reconhecida. Mas
Mas Marta não é aquela que vocês pensam, não é aquela hiperativa, é uma verdadeira espiritual. Leio o Evangelho de João e é Marta Marta é a irmã de Lázaro. E quando Jesus vai visitar o seu amigo que tinha morrido, Lázaro tinha morrido, e é Marta que vai correr ao pé de Jesus em primeiro lugar e que lhe vai dizer: Senhor, se tu tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Então há assim uma conversa com Jesus e ela vai dizer este primeiro credo no Magnífico. Marta diz, eu sei que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida e sim, Senhor, eu creio, Tu és Cristo, Filho de Deus, Tu és aquele que veio ao mundo. Reconhecemos, porque nós somos, reconhecemos então que Marta, aqui, foi reconhecida por aquilo que ela é verdadeiramente, a amiga de Jesus. Então, estão a ver, este texto permite-nos dizer que finalmente, quando eu peço para ser reconhecido, por quem quer ser eu reconhecido e por que quer ser eu reconhecido? Deixa-me eu embarcar pelo meu trabalho, pela minha atividade, eu quero mesmo que me diga, eu lavei a louça e tenho que me dizer, então há qualquer coisa mais importante. O que é que é o necessário, como diz o texto? Eu vos convidar a um pequeno exercício, como sempre, para nos deixarmos recuar em relação a nós mesmos. Lembram-se do nosso exercício 1, com as 3 colunas, as diferentes formas de trabalho, com o mais importante, aquilo que nos dá prazer, agora vamos acrescentar uma quarta coluna, em que é que eu sou verdadeiramente reconhecido? Em que trabalho sou eu verdadeiramente reconhecido? Eu vou-vos deixar meditar isto. Imaginem uma coluna em que acham que o vosso trabalho não é assim tão necessário quanto isso, que não acham muito interessante, mas são muito reconhecidos por esse trabalho. E que há outra que para vocês é muito importante e não se sentem reconhecidos, se calhar vale a pena reajustar a vossa vida em relação a isto. Depois do exercício das colunas, depois do exercício da pesagem, aqui fazemos o exercício de qual é o melhor lugar do reconhecimento. Em que é que eu sou reconhecido? O que é importante para mim? Ela escolheu a melhor parte. Qual é para mim a melhor parte? Eu deixo-vos com o exercício.